Estamos fazendo a gravação deste seminário da AFIO. Hoje é 12 de maio de 2021 e o Paulo, então, vai fazer a mediação do nosso encontro. Paulo, vou passar a palavra, tá bom? Ok. Então, agora são 19h05, acho que a gente vai aguardar mais um pouquinho, né, uns minutinhos, mas de qualquer maneira vamos nos preparando aí para a nossa atividade de hoje e acho que é muito importante a gente considerar essa presença do professor Tim, né, que é um parceiro e de diálogo com a filosofia da libertação desde há muito tempo, né, e a produção dele bastante instigante, sobretudo essa última obra que ele vai tratar hoje de modo mais específico, né, que coloca um conjunto de questões para o pensamento contemporâneo bastante significativas. E digamos assim, é um livro que a gente lê e aprende com vários comentários, observações e instigações sobre tudo que ele faz nessa reflexão sobre a razão idolátrica. Então, acho que para o nosso debate aqui também é um tema super relevante. Apenas para lhe informar, Tim, os participantes aqui são da Associação Filosofia e Libertação. Está zero, São Paulo 1. Fecha aí teu som. Eu vou botar aqui hoje. Desculpa, gente. Não tem problema, faz parte. Então, esses seminários a gente já começou o ano passado, na verdade, a gente durante o período da pandemia, resolveu se encontrar, e aí fizemos duas séries, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre, e agora estamos, na verdade, na terceira rodada desses seminários, que reúne um grupo de pessoas que se interessam pela apresentação mais diretamente, mais do diálogo pessoal com o convidado, com a convidada, e depois também eles são disponibilizados no site da AFIO, para que quem quiser acompanhar posteriormente também possa fazer. Então, para nós é uma alegria muito grande contar contigo aqui nesse momento e agradecer desde já a tua disponibilidade para estar conosco nessa reflexão. Enfim, aqui são todos e todas interessados no pensamento filosófico, no pensamento libertador, tem várias vertentes, enfim, ênfases e perspectivas, e acho que vai ser muito produtivo e importante esse diálogo aí contigo. Boa noite a quem está chegando. Obrigado, Ofélia, por nos disponibilizar aí a sala e as condições para o nosso trabalho. Acho que eu já passo para ti. Tim, pode. A ideia é falar aí o tempo que tu achar conveniente, não muito mais do que uns 40 minutos, e aí depois a gente abre para quem tiver comentários, perguntas, observações, enfim, um diálogo no segmento. Então, muito obrigado, está contigo aí, Tim. Obrigadão, boa noite. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Extremamente oportuno essa possibilidade de encontro, né? Esses encontros estão virando também, isso eu quero registrar, inclusive em bancas, né? A gente está aprendendo a ver essas possibilidades de encontros, mesmo virtuais, como também troca, intercâmbio de afetos, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu estava esses dias numa banca da Let's e alguém disse, uma banca para mim hoje que eu chegue e que não tenha um clima afetuoso não vale nada, né? Só perda de tempo. E eu acho que é disso também que a gente pode se balizar, né, para um encontro desse estilo, quer dizer, um encontro que lida com as questões da emancipação. Realmente, como o Paulo disse, eu sou talvez ancestral nessa história toda, porque na década de 80, né, eu sempre já participei, já tive muitas atividades, já conheci direta e indiretamente várias gerações das pessoas, né, me lembro das criações com o pessoal do Uruguai, da Argentina, o próprio Dulce e outros, né. Eu sempre gosto de contar essa história, que eu era o motorista do Dusk, eu era o único que tinha carro, então quando ele vinha a Porto Alegre, eu ficava para lá e para cá com ele, ele sempre muito curioso para saber como é que funcionava. O novo, por exemplo, o carro a álcool, né, que eu tive uma vez que parar para mostrar como é que funcionava, porque no tempo que a gente tinha que escolher, né, o álcool ou
combustível fóssil. Eu escolhi a álcool naquele tempo, estou falando da década de 80, vocês imaginam, né? E, claro, a gente tem uma quantidade, acaba pulverizando, né, e dinamizando as atividades em muitas direções simultaneamente, porque faz parte da própria lógica, né? A gente vai, conforme a vida profissional vai nos levando para um lado, para outro, a gente vai abrindo esse espaço, né, e acaba não podendo ficar concentrado num dos branches, vamos dizer assim, que pertence às nossas raízes, né? Quer dizer, eu, quando entrei na filosofia, uma das primeiras dimensões que me atraiu foi a questão emancipatória da Latinoamérica, que é o que dá origem a toda essa associação, né, com todas as gerações de pessoas que foram se formando e foram se solidificando nesse processo, né? Nós temos recentemente o Tiago, que defendeu a tese dele, que eu recomendo para todo mundo, ele já está na base de dados da CAPES, né, Tiago? A tese que ele fez vamos dizer, uma filosofia da economia política, uma filosofia da economia a partir do Dussel, etc., a partir de tese, etc., e eu recomendo que todo mundo acesse. O professor Paulo estava na banca, né, e também é muito interessante, um trabalho bastante interessante, queria fazer essa propaganda. Mas no que diz respeito, então, a nossa temática de hoje, gente, ela encontra, e assim espero, né, quer dizer, tenho uma plena confiança de que, pelo menos a intenção foi essa, ela procura enfeixar uma série de interesses, né, que todos têm a ver com dimensões emancipatórias, né, quer dizer, é claro, o autor que eu mais cito no capítulo sobre economia aqui, né, e para quem conhece o livro já sabe, é o Rinkelambert, né, o Rinkelambert, que eu faço uma leitura, inclusive, do próprio Marx através do Rinkelambert, faço uma leitura de outros autores, né, através do Rinkelambert. Então, o Rinkelambert, que é um dos ancestrais nesse processo, né, de toda, nessa capacidade de articulação, né, entre economia e teologia, que para nós é fundamental, desde o início da filosofia da libertação, quer dizer, essa novidade, ele foi um dos papas desse desenvolvimento, né, e eu acho que todos aqui conhecem muito bem o seu trabalho, né, mas ele serviu como ninguém para que eu pudesse redigir esse quarto capítulo sobre Mammon, sobre a questão de Mammon, a economia, etc., porque ele, de algum modo, se pode acompanhar, digamos assim, todo esse desenvolvimento, e ele estava dizendo, no fim dos anos 70, no início dos 80, no fim dos 80, ao longo dos 90, coisas que hoje a gente observa pessoas que não têm esse conhecimento que nós aqui compartilhamos sobre o pensamento latino-americano, a filosofia da libertação, a filosofia emancipatória latino-americana, como se fosse grande novidade. Eu tenho dito isso seguidamente, né? Há autores de outras escolas que estão dizendo hoje, né, fazem uma análise do neoliberalismo como colonização do espírito, por exemplo, está extremamente correto, só que isso já foi dito lá. Como eu estou dizendo, né, a gente localiza nas obras, e isso que eu não fiz, assim, eu tinha que escolher algum autor, e o Rinkelambert, para isso, foi essencial, né, foi excelente nas suas obras, digamos assim, que são ainda disponíveis, né? Não só as clássicas, as que já estão praticamente esgotadas, dificílimas de achar, mas também no site, né? Nós temos o site, né, do Rinkelambert, ali tem as obras dele em alemão, espanhol, português e tudo, e ali nós temos acesso a todo esse material. Tudo isso, gente, para dizer que, na verdade, esse livro, embora tenha esse título geral, né, que eu botei ali para que todos possam perceber, né, Crítica da Razão Idolátrica, a Tentação de Thanatos, o que vai nos enviar para uma dimensão psicanalítica muito clara, né, Necroética, o que nos envia para uma dimensão, vamos dizer, de uma análise, de uma aplicação da lógica necropolítica, vamos dizer assim. Portanto, nós estamos aí bem up-to-date junto com esses autores, Chamayu e o Bembe e outros autores que estão no desenvolvimento da tradição biopolítica, chegando a essas construções novas, né? E também sobrevivência, que é o que realmente nos compete, né?
neste processo todo, né? Como sobreviver ao status quo, ou ao status questionis, se a gente quiser. Qual é a questão que hoje nós enfrentamos, gente? Então, esse livro, né, que está sendo apresentado para vocês, né, eu agradeço também, obviamente, por esse espaço, ele procura, ao longo de 14 capítulos, sendo 7 capítulos de análise, 7 capítulos de proposicionais, ele procura trazer uma forma de identificação de algo, digamos assim, que está na raiz do problema e que, de algum modo, devido a uma quantidade de elementos, digamos assim, cuja análise é longa, né? Mas há um elemento que eu tenho que dizer, e vou dizer com todos os nomes, que é o preconceito contra algumas formas de ver o mundo, algumas tradições, por exemplo, a tradição teológica, né? No Brasil especificamente, com a nossa influência francesa extremada que nós temos, né? Ali com a USP fazendo todo aquele... Então se tem aquela dificuldade extrema, né, de lidar com alguma coisa que cheire remotamente a teologia no âmbito filosófico. Né? Mas eu costumo dizer, e mantenho isso, né, sempre muito claramente, todos os meus estudantes já ouviram isso muitas vezes, né, se a pessoa não tem uma abertura, eu não digo nem uma instrução, nem uma formação, mas pelo menos uma abertura para a questão teológica, ela não entende o pensamento alemão, pelo menos desde Kant. Né? Quer dizer, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Nietzsche, se a gente quiser pegar o Kierkegaard, puxar, né, Schopenhauer, todos esses autores, Heidegger, né? Heidegger vai para Freire para estudar teologia, né? Todos esses autores, né, eles pertencem a um âmbito onde a teologia está na origem. Vejam bem, teologia não significa uma fé, obviamente, não é nada de uma coisa carol, não tem nada a ver com isso. Vamos lembrar sempre que o primeiro exemplo, né, de dialética que Hegel dá na sua obra é com a Santíssima Trindade, né? Eu estou falando do Guilherme Frederico Hegel, né? Então, vejam, no pensamento alemão não existe esse preconceito, né? Pelo contrário, isso permitiu, por exemplo, que o Rinke Lambert, que é alguém que tem uma formação em economia, lide com a teologia de uma forma muito tranquila. Ora, o que acontece no Brasil? Uma reticência com relação a isso aí. E isso vai se repetir na palavra idolatria, né? Idolatria, o que nos lembra, né, num primeiro momento? Vai nos lembrar, obviamente, as tradições, digamos assim, muitas vezes, até de catequese ou de uma informação cultural que a gente tenha sobre a questão bíblica, né? Então aparece ali o bezerro de ouro, aparece nas religiões monoteístas a questão do Bildverbot, né, a interdição das imagens, da feitura de imagens. E ao fazermos tudo isso, gente, estamos perdendo um arsenal extraordinário para compreender o que hoje está nos levando a essa situação que a gente chama esses status, né, necropolíticos, né, que a gente pode dizer. Por quê? Porque se a gente consegue perceber que existe algo, né, que vai unir, que vai articular, né, as questões, digamos assim, eu já dei o nome de uma das entidades que surge aí, porque a psicanálise está o tempo todo presente, né? Sem isso a gente não consegue fazer todo esse trabalho. De um lado, nós temos Thanatos, né, aquele mito, né, a questão da morte, todas essas dimensões que vão ser pelo próprio Freud, trabalhadas, né, 100 anos atrás, em 1921, naquele livro famoso chamado Além do Princípio do Prazer, que é motivado por quê? Porque ele, com o seu arsenal crítico, ele não consegue resolver as questões que foram postas pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, né, destroçou o seu arcabouço teórico, e ele foi obrigado a reconstruir isso. Agora, não mais naquela tríade conhecida de eu, né, superego, como as pessoas, né, eu, ego e superego, vamos dizer assim, né, nesse sentido, essa ich, iba ich, nem sei como é que é a tradução, mas aquela tríade, né, o it, né, ego e superego, como normalmente traduzido. Essa não serviu mais, a famosa primeira tópica, né, que tinha durado em torno de 20, 25 anos. Né? Ali teve que reconfigurar tudo, porque a guerra destroçou essa crença. E aí, então, houve a necessidade, né, de recriar
um paradigma de compreensão do que estava acontecendo, e justamente ali surge a oposição entre Eros e Thanatos, né? Que vai se repetir depois em obras muito conhecidas, né? Vai acontecer isso, por exemplo, no Mal-Estar da Cultura, quer dizer que necessariamente toda obra humana ela tem a dimensão tanática, né? Não tem só a dimensão construtiva, positiva, vital, erótica, por assim dizer, né? No sentido pleno do termo, mas também tem a dimensão da morte, que causa desconforto, que causa o questionamento, que causa a guerra, que causa uma quantidade de elementos. Na década seguinte, até 1935, Freud escreve N trabalhos que vão por essa linhagem. Então, nós temos essa dimensão, né, de Thanatos muito bem colocada na contemporaneidade. Por outro lado, e aí vem a importância de compreendermos essa questão da idolatria, por outro lado, nós podemos achar, já nos profetas pré-exílicos, né, quer dizer, muito antigos, né, os primeiros citados na Bíblia, etc., e aí existem trabalhos magníficos que são feitos a respeito, né, por autores vamos dizer assim, em princípio, das 3 religiões monoteístas. Eu trabalhei principalmente o judaísmo, né, e o cristianismo, né, por razões práticas. E o cristianismo eu me ative muito mais à questão católica mesmo, até também por questões práticas, porque há uma superabundância, né, de análise da idolatria, mas muitas dessas obras têm um cunho muito claramente apologético, e eu não queria isso, né, eu queria um estudo mais, digamos, distanciado, que a gente pudesse, então, utilizar esses elementos sem cair com isso em qualquer tentação, qualquer respiro de apologia de alguma coisa, quer dizer, não se trata disso, né? Então, nós temos análise de autores que realmente se dedicaram boa parte da vida, né? E são apenas alguns, né? Que se dedicaram a descobrir esse mistério, né? Que está na primeira citação dessa dimensão que eu chamo que é o primeiro capítulo da inclinação ancestral, da idolatria, que é aquela famosa questão que Jeremias coloca, né? Fará o homem para si deuses, que contudo não são deuses. Né? Então, veja, aí nós temos a questão da idolatria, e já aí, né, começa o cultivo daquela imagem que vai se consubstanciar ao longo da história, que vai aparecer do Novo Testamento, mas já no Antigo de uma forma muito forte, como o Mammon, né? E os estudiosos vão percebendo todo esse processo, já desde muito antigamente, como essa dimensão, ela é forte, ela é determinante, né? O que aqui, né, nesse livro, eu, de algum modo, procurei fazer, né, e aqui o Paulo está notando que eu estou entrando por um outro viés do que em outras lives, né, quem já assistiu outras. Essa aqui é a minha 12ª já, estou feliz porque as pessoas estão me chamando para muitas entradas. O que eu percebi ao longo do trabalho, ao longo do texto, ao longo da leitura, ao longo desses últimos 7 anos que eu fiquei envolvido com essa questão, é que essas duas entidades se aproximam de uma forma muito forte. Se aproximam até praticamente se confundirem. Então, nós estamos às voltas com uma situação de Janus, né? Aquela deidade que tinha 2 faces, dependendo do lado, né? A gente percebia uma das faces. Né? Quando a gente descobre, por exemplo, que os sacrifícios que se faziam, sacrifícios de morte que se faziam na mais remota antiguidade, né? Por exemplo, vou botar aí o nome geral Baal, né? Que os babilônios faziam, etc., o sacrifício de crianças, né? Sabendo que os ricos compravam crianças dos pobres para fazer com essas crianças que eles tinham comprado os sacrifícios sem precisar sacrificar os seus filhos, né? Nós já vemos aí uma imbricação entre a questão, né, da possibilidade da riqueza, do dinheiro, daquilo que Mammon significa, né? E aí tem todo um estudo, uma parte que se dedica a isso aí, com a questão tanática, né? Quer dizer, o sacrifício é morte. Sacrifício sempre significa morte, ainda que com promessa, né, de remissão ou de redenção, etc. Então, foi impressionante observar como essas duas dimensões vão se aproximando, né? No Antigo Testamento nós temos aquele dito, né, peremptório de que não se pode servir
dois senhores simultaneamente, né? Vocês todos conhecem, né? E aí, ao longo da história, a gente vai observando que a grande questão que nós temos, do ponto de vista de uma radicalidade, ou seja, daquilo que se remete à raiz das próprias questões que nós estamos trabalhando, tem a ver com essa conjugação. De algum modo, isso vai se empoderando, vai se criando cada vez mais fortemente, e no século XX isso aí realmente assume uma dimensão inédita. E no século XXI, como decorrência do modelo neoliberal, assume, então, uma dimensão quase, digamos assim, pretensamente onipotente, né? Quer dizer, aquela ideia que o Hayek tinha, e aí a gente cita e trabalha, né, de que tudo fosse vendável e comprável, né, ela praticamente existe hoje em dia. Né? Quer dizer, nós sabemos digamos, essa inquietação para tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido, né? O tempo não é só o tempo de trabalho, mas o próprio ar que a gente respira, etc., né? Quer dizer, se a gente vai lendo Hayek, né, e vai vendo, por exemplo, como é que o próprio Rinke Lambert, né, que é o nosso autor aqui de referência, faz essa análise, a gente vai percebendo isso muito bem. Então, nós estamos aqui numa conjugação maldita, né, de Mammon com Thanatos, porque os dois são praticamente sinônimos, gente. É isso que eu quero dizer. E se a gente percebe que há essa sinonímia, fica mais claro para nós, e menos, vamos dizer assim, impressionante continua a ser, mas deixa de ser menos surpreendente que a gente perceba, né, atualmente por exemplo, na situação brasileira que nós vivemos hoje, todas essas questões, como elas se conjugam. Quer dizer, nós estamos destruindo as coisas em nome de nada? Não, em nome de algo, em nome do lucro, né? E o lucro no capitalismo, ele é evidentemente sempre necessário, porque sem lucro não há reinvestimento, mas aqui a coisa se autonomiza, né? O que eles vão chamar, os gregos, já de pleonexia, quer dizer, o acúmulo pelo acúmulo. Então, vocês veem que o fato de que durante a pandemia, né, quando milhões de pessoas entraram na pobreza, voltaram para a pobreza, etc., criou aí alguns bilionários, né? Aquelas pessoas que gastaram R$1 milhão por mês ficariam 100 anos e não perderiam todo o seu dinheiro. Ou seja, qual é o sentido disso? Não tem sentido a não ser nessa dimensão que junta esse instinto de morte com essa questão que eu estou colocando, né? Então, óbvio, a gente vai encontrar coisas assim que são sintomáticas, né? Desde o Jacarezinho, o que está havendo ali, na verdade? É uma luta pelo lucro entre os traficantes que controlam o Jacarezinho. Eu conheci Jacarezinho na década de 80, subi lá, nunca tive problema nenhum, antes dos traficantes tomarem conta, né? Agora aquilo virou, né, um dos poucos lugares onde a milícia não entra. Ora, a milícia quer os lucros, né, dos traficantes que traficam ali. Então, nós temos, na verdade, dois estilos de bandidagem, né? O dos traficantes que oprimem a população, obviamente, de cima para baixo, né? E o das milícias. Nós estamos com essa guerra. E tudo em nome de quê? Né? Do lucro. Que é lucro? É Mammon. E como chegar a honrar essa divindade? Através de Thanatos. E por isso a morte segue necessariamente, né, esse processo, né? Não há como separar, né? Então, por exemplo, morre alguém no supermercado, bota uma lona preta porque não pode parar a geração de dinheiro, né? E etc. Vocês podem ver aí uma quantidade imensa, né, de situações. Essa questão, né, por exemplo, ou a economia ou a vida, né, como se fosse uma alternativa a isso aí, como se nós estivéssemos uma balança que se equilibraria, quer dizer, o que não faz absolutamente sentido em lugar nenhum do mundo e cada vez faz menos sentido é dito pelos nossos governantes. O prefeito aqui de Porto Alegre disse uma coisa assim, né, deem sua vida. Vocês lembram, né? O pessoal daqui do Sul lembra. Deem sua vida pela nossa economia. Ele disse literalmente, talvez tenha sido um ato falho, né? Claro que depois ele se explicou, não sei o que mais, mas isso é papo, né? Acabou saindo aquilo no qual realmente a pessoa acredita, né?
que aquele modelo de economia que, de algum modo, penetrou e colonizou o espírito, que é esse modelo neoliberal, onde tudo se compra, tudo se vende o tempo todo, acabou falando mais alto do que alguém que possa representar, né? Então, o Brasil está na linha de frente dessa situação, né? E essa conjugação dessas duas dimensões é mais clara do que nunca. Então, isso nos ajuda a não nos surpreendermos tanto com a dimensão da própria questão, digamos assim, do que está acontecendo empiricamente, né? O que tem a ver lá o Salles querendo passar boiada, não sei, tem a ver com o dinheiro que vai ser gerado por aquilo ali, né? E necessariamente vai trazer morte, né? O dinheiro não é a partir da vida, vamos dizer, é a partir da morte, porque é ali que se acumula, vamos dizer assim, é aquilo que vai servir, então, teoricamente, para movimentar a economia, mas que a gente sabe, né, que é a famosa questão dos 1%, no máximo, né, no máximo. No Brasil, talvez nem chegue a isso. E isso é uma questão mundial, né? Isso é uma questão mundial. Por isso, essas questões geopolíticas, biopolíticas, necropolíticas, são questões mundiais. Elas têm a parte visível, por exemplo, na África, como bem coloca, né, as lutas, né, elas tiveram a sua face visível na América, no tempo das Repúblicas das Bananas, né, onde se criava e se liquidava populações para poder, o extrativismo, né, a questão de onde surge o nome República das Bananas, ela teve essa visibilidade claríssima no Chile, né, que foi o grande laboratório desse processo de implantação do neoliberalismo, né? E por isso teve que haver aquele golpe, a morte, a perseguição e a tortura, para que o sistema pudesse continuar, né, nessa onipotência que ele se cria, né? Muito bem, uma vez isso dito, gente, vocês vão perguntar, sim, mas por quê? Como é que razão idolátrica? Como assim? Bem, a resposta longa levaria a uma análise que a gente faria entre o que eu tenho chamado de racionalidade, digamos, vulgar, né, que é de quem grita, né, de quem é manobrado sem se dar conta disso, ou até se dando conta, a gente não sabe, e racionalidade ardilosa, que é quem está por trás pensando esses processos, né? Então, há essa separação, né? Essa separação se une, não é o caso, se alguém tiver curiosidade, está tudo no livro, né? Quer dizer, tudo não, mas está boa parte, porque isso aí eu desenvolvi mais em alguns livros anteriores, né? Eu vou mostrar para vocês, porque esse livro é o final de uma trilogia. Então, anteriormente teve esse aqui, que é o Ética do Escrever, Kafka, Derrida, né? Que na verdade são só faróis para o livro, porque ele trata de muitos outros temas, né? E a literatura como crítica da violência, né? E mais anteriormente, as bases gerais foram dadas por esse outro livro, que é de 2016, que é a síntese da questão ética, né? Ética como Fundamento 2, Pequeno Tratado de Ética Radical. Então, aqui é colocada essa questão das racionalidades, da forma como as racionalidades se veem e se conjugam umas com as outras, tá certo? Mas no que nos diz respeito, no que diz respeito a essa obra que o Hugo ali colocou o link, né, para a pessoa poder perceber, se dar uma olhada no link da editora, que também é obtenível por qualquer livraria física ou digital, etc., né? O que aqui nos interessa é ver isso. Que coisa é essa, afinal de contas, que a gente pode chamar de idolatria, né? E por que fazer, né, uma crítica da racionalidade idolátrica? Bom, o que se observou, e aí eu trago o nome de um autor que eu crescentemente gosto de ver, né, digamos assim, no Brasil ainda é relativamente pouco conhecido, Vilém Flusser, está ali o nome do autor, né? O que se descobre, né, a partir dessa leitura de Flusser é exatamente como houve, de algum modo, uma espécie de metamorfose do próprio conceito de idolatria, para além das dimensões religiosa, teológica, exegética, chegando ao universo das próprias ideias. E como isso acontece? Ele define, num livro dele, ele define idolatria de uma forma extremamente curta, mas extremamente perspicaz, eu diria assim, né? Ele vai colocar, né,
idolatria é incapacidade de decifrar os significados da ideia. Vejam bem, ele não bota da imagem aqui. A gente, quando fala em idolatria, lembra sempre, como eu disse, da proibição de imagens, da imagem do bezerro de ouro, da construção, né? Mas ele fala da ideia, não obstante a capacidade de lê-la. Quer dizer, eu consigo ler, mas não consigo perceber o que significa propriamente. Portanto, adoração da imagem. E aqui o genial é que ele faz confluir ideia com imagem. Então, vocês observem, o que antigamente, né, no maometanismo, no próprio judaísmo, em alguma boa parte, né, menos no cristianismo, mas bastante mais rigorosamente no cristianismo ortodoxo, a não feitura de imagens que pudessem dar, né, uma ideia de uma imitação de uma figura da vida, etc., né, essa proibição, essa interdição religiosa, ela se transmuta, né, essas imagens, por que eram proibidas? Porque elas poderiam se substituir à realidade. A mesma coisa está acontecendo agora com ideias, gente. Vejam, aquela ideia, né, de Jeremias, fará o homem para si deuses que, contudo, não são deuses. Vejam bem, qual é a última questão, digamos assim, se a gente quiser aprofundar ao máximo essas dimensões, é percebermos que idolatria é a constituição de um ídolo. Não existe idolatria por si mesma. A idolatria é um ato subjetivo, né, isolado, comunitário, societário, de criação de algo que é apresentado como não tendo sido criado por mim. Né? Então, vamos lembrar a história do bezerro de ouro. Alguém cria aquela figura, né, e adora aquela figura como se fosse o Deus que lhes parece ausente pela ausência de Moisés, e vocês conhecem melhor do que eu essa história. Então, o que está acontecendo aí, gente? Essencialmente, a substituição do outro pelo mesmo. Vocês compreendem como é interessante isso aí? Quer dizer, se eu estou numa situação, vamos pensar numa situação ideal, né, tradicional também, do Novo Testamento, quando Jesus Cristo se recolhe, né, em meditação, etc., e tem as suas, segundo os evangelhos, tem seus contatos, né, com Deus, etc., né? É sempre um contato, é uma relação da qual se fala. Não é algo que está dentro de mim. O que está dentro de mim está dentro de mim. É uma questão íntima, própria, e que se conclui no meu limite. Quer dizer, se alguém encontra o outro, né, seja o outro a alteridade em cada circunstância, né, da vida, seja o grande outro, se a gente quiser, não no sentido Lacan, mas no sentido teológico, seja o Deus que para ele faz o sentido de Deus e que assume aquele sentido, ele recebe, né, a possibilidade de uma relação. E aí, então, o que se estabelece? Justamente uma relação, se for sólido essa dimensão, porque isso é ressignificado a cada momento que nós encontramos alguém. Quer dizer, no momento que nós encontramos alguém, e eu não reduzo, né, alguém que eu encontrei a uma projeção minha, esse encontro dá a oportunidade que nós dois possamos crescer, possamos realmente interagir e criar algo novo. Aliás, é a única coisa que o ser humano pode criar, porque todo o resto ele transforma. Mesmo o pintor, né, ele pega, transforma os pigmentos, as tintas, faz os quadros, os materiais que nós estamos vendo aqui vêm do petróleo, vêm da madeira, quer dizer, transformação. Mas o encontro não é transformação, é criação. Por isso que cada encontro é, de certa forma, observem bem, divino nesse sentido. O verdadeiro encontro é um encontro com alteridade, é um encontro inesperado, e não um encontro já esperado, né? Porque daí tudo já está no script. Não, é quando chega, algo me chega, né? Algo me afeta, e aí eu tenho que lidar com essa afetação. Aí vamos lembrar Levinas, né? Levinas vai dizer, eu não sou sujeito por mim mesmo. Né? Eu inicio o processo de autocriação subjetiva no momento em que o outro, né, me indaga, se me coloca na presença e diz o que eu faço, né? Quem sou eu?
E aí aquela famoso mandamento, não me mate, né? No momento em que eu aceito não matar, né, na verdade eu estou assumindo uma responsabilidade ética pela existência e pela presença do outro. E aí eu começo a virar sujeito. Antes não. Antes eu sou só um psiquismo ali, né? Mas aí eu começo a virar um sujeito ético, que tem uma liberdade investida. Não é a liberdade, é exatamente o contrário da liberdade libertina. É uma liberdade investida, uma liberdade que se dirige a uma facticidade, e naquela situação a facticidade do encontro. Eu costumo dar sempre o exemplo de um bebezinho abandonado na porta de uma casa, não é? Quer dizer, eu não espero, moro lá no interior, isolado de todo mundo, um dia abro a porta para ver como é que está o ar e tem um bebezinho abandonado ali. É um outro que chegou, né? E aí eu tenho muitas alternativas, porque se alguém largou ali é porque não quer mais, né? Então, eu posso consumir com esse bebezinho, né? Ou eu posso assumir a responsabilidade ética de dar a esse bebezinho a condição de continuar vivendo, porque ele por si não vai conseguir fazer nada. Ele não tem força nenhuma para me obrigar a nada. Então, eu, né, que tenho o meu psiquismo pronto para reagir a esse tipo de situação, né, que estou condicionado a isso, porque sou humano, aí eu tenho que decidir o que farei. Né? E se eu decidir, né, apesar do incômodo, né, da catástrofe que possa significar na minha vida, não abandonar aquela criança, né, mas, e aí eu dou um exemplo que é da minha própria família, por isso que é muito próximo, né, uma avó minha, no interior da colônia, das nossas colônias aí, perto de São Pedro do Sul, etc., aconteceu isso. Uma vez, em 1930, eu acho, sei lá, 20, 30, ela abriu a porta, tinha um bebezinho ali abandonado, que foi criado com o filho dela, hoje vive, né, a gente não tem mais contato, os descendentes e tudo, mas aconteceu isso. Ela nunca, é uma pessoa simples, né, uma coluna, né, mas ela nunca considerou não aceitar aquele presente, vamos dizer assim, que para ela era uma espécie de presente de Deus. Estou dando um exemplo, né? Mas isso também pode ser negado. Então, vejam, essa questão é a questão essencial da alteridade. E o que é a idolatria, gente? É a razão totalizante. Então, como eu tenho medo, vamos dizer assim, medo da realidade, né? Eu não estou dando aqui o viés psicanalítico que normalmente eu dou, né? Estou dando um viés muito mais dentro da nossa linguagem, digamos assim, de lidar com a realidade no dia a dia, vamos dizer assim, né? Você sabe que há situações e psicopatologias, né, que surgem a partir do quê? Da negação do princípio de realidade. Vejam, isso é o que causa que pessoas possam acreditar em balelas, em discursos aí que a gente sabe que são completamente ocos, né, completamente vazios a qualquer raciocínio. Né, esses remédios que não funcionam aí, coisas desse tipo. Quer dizer, a pessoa acredita por uma crença irracional, né, que ela deposita tudo aquilo ali porque aquilo promete algum tipo de segurança, essa crença promete algum tipo de segurança para ela. Né? Ou um mito. Né? Ela investe uma figura de uma dimensão mitológica porque com isso ela vai se sentir mais potente, né? Mais, vamos dizer assim, mais defendida contra as tempestades que significam viver. Então, ela finalmente acha algo para hipotecar a sua confiança. Então, ela deposita essa confiança numa figura que, a rigor, não tem subsistência nenhuma, não tem consistência nenhuma, né? Então, uma vez eu estava dizendo, aí, conversando com um outro grupo, né? Um grupo de outra tradição, etc., mas também muito crítico. E aí eu disse uma frase assim que as pessoas estranham. Eu disse: Bolsonaro em si não existe, né? Ele é aquela construção que que os ardilosos, que os pensadores fizeram para atrair gente, e aquilo que mexeu com a sensibilidade, com as doenças e os problemas e os limites das pessoas que viram ali a oportunidade de projetarem os seus desejos, as suas violências e tudo mais que segue. Ou seja, não há ali algo que resista do ponto de vista, né, digamos assim, de autopreservação. Por isso que é sempre uma coisa mimética, né, alguma coisa assim que parece sempre no limite do escandaloso, sempre no limite da própria ideia
né, do que possa ser uma conduta minimamente adequada, tem que ser assim, porque está constantemente atiçando os instintos e não atiçando a racionalidade, né? Nós sabemos disso. Então, vejam, ele está ali porque ele é a soma de todas as projeções que todo um imenso grupo, bastante diversificado, fez nessa figura. Né? Porque se criar fantasma daqui, se cria o comunismo dali, se vem não sei o que lá de lá, então eu vou achar alguma coisa que me proteja de tudo isso. E eu projeto numa figura, que é uma figura, como todo mundo sabe, né, do baixo clero, do coisa que vive ali mamando no sistema legislativo, né, nessa tradição, eu projeto ali, porque justamente é vazio. Né? Se houvesse consistência, havia em algum momento uma posição, né? Mas não é essa posição ela flutua, desde que ela obedeça, né, aquilo que os seus, não dá para falar em correligionário, mas os seus adoradores, né, desejam. É isso que é muito espantoso. Então, isso faz com que hoje a coisa seja assim e amanhã é completamente diferente. O que para nós intelectuais é um desatino, essa jogada, porque afinal de contas ainda vigem as leis da causalidade, né? Uma causa leva a um efeito. Para esse estilo de pensamento, vamos dizer assim, dissociado e projetador e idolátrico, isso não faz o menor sentido e não faz diferença, porque cada momento existe uma espécie assim de volta dessa questão de uma espécie de confiança que vai me preservar da realidade. O nome disso é totalização, né? E essas formações, né, digamos, essas configurações que são projeções, mas que parecem ser vindas, né, de uma esfera externa, etc., são exatamente os mitos, são os alvos da idolatria, né? Então, isso vai acontecer, que lindo gatinho, eu também tenho vários. Isso vai acontecer, né, em muitas situações. Se a gente for analisar na história, por exemplo, a figura do Hitler, né? Quer dizer, o Hitler tinha um pouco mais de QI, vamos dizer assim, né? De qualidade de pensamento. Ele fazia pelo menos um discurso coerente, ele escrevia alguma coisa minimamente coerente, né? Diferente do atual. Mas, de algum modo, ele se esvazia num certo momento para receber as projeções enquanto Führer, né? E aí nós vemos a que ponto, né, se desvia tudo para alimentar essa figura que devolve essa impressão, né, de confiança para os seus seguidores. Né? Então nós estamos às voltas com essa situação. Ideias que se substituem à realidade. Vocês percebem? Tirem as imagens, mas na verdade pode ser imagens também. Porque, por exemplo, na história do Brasil, nos últimos 50 anos, o que se tem feito? Tem proliferado as imagens, como eu chamo, imagens de lixo, né? Coisas que, nesses programas de auditório, essas coisas, são imagens, né? Imagens manipuladoras. E aí, elas servem como ideias também, né? Ideias que, de repente, assumem uma pretensa solidez que não possuem. Ou seja, é mito mesmo, e é um castelo de cartas. Por isso que tem que estar sempre na defensiva e sempre na ofensiva. No momento em que houvesse qualquer tipo de homeostase, como é um castelo de cartas, desaba tudo aquilo ali. Né? Então nós vemos toda essa configuração, como é que essa gente lida. Né? E as confusões que fazem. Né? As confusões que as pessoas fazem, as incoerências que elas são incapazes de perceber. Né? Eu tenho aí um doutorando que é um frei franciscano uruguaio, o frei Lúcio, eu acho que o frei Luiz Gutierrez, talvez algum de vocês aí conheça, o Assis ou o Paulo, e ele era pároco ali numa cidadezinha perto de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, chamado Agudo, né? E ele dava catequese para as crianças ali, preparando para a primeira comunhão. E lá apareciam as criancinhas, em 2018, com a camisa do Bolsonaro, para fazer catequese. Ou seja, os pais, não viam nenhuma incoerência nisso. Bom, depois teve a marcha para Jesus, né, com uma arma na mão. Quer dizer, essa capacidade de inverter completamente, né, o sentido das coisas para adaptá-los, né, a um universo privado,
dentro da minha cabeça, né? Isso é idolatria, gente. Então, nós temos que passar por um processo, né, de depuração, né, de compreensão de como isso realmente acontece. E aí nós temos essa aderência, essa congruência, vamos dizer assim, entre Mammon, né, e Thanatos, e aí nós percebemos que idolatria é a cruz exata dessas duas dimensões, né, que onde está uma, está outra. Né? Vejam, eu não sou aqui daqueles que vai sair correndo, queimar dinheiro, não é isso. Isso aqui, historicamente, eu tentei explicar ao longo dos capítulos. Né? Isso é típico do momento onde ocorre a chamada grande transformação pelo Karl Polanyi. Né? Esse livro fabuloso, né? A grande transformação, né? Apareceu? Sim, né? Karl Polanyi. Né? Essa obra é essencial. Ele mostra o quê? Que sempre houve o comércio, sempre houve o dinheiro, né? Quem é que produz ali as suas coisas e não vai querer vendê-las, vive disso. Ao comerciante, maravilha. Dentro da sociedade existe o mercado. O que há nessa tal de grande transformação, e ele mostra isso a partir da modernidade, a partir do século XVII, XVIII especialmente, né, é uma inversão, onde agora não existe o mercado dentro da sociedade, existe a sociedade dentro do mercado. Isso é que deu origem não ao liberalismo, o liberalismo já existia na primeira versão, mas assim ao neoliberalismo, a extremização, por assim dizer, dessa percepção de realidade. Né, que é o que a gente vive hoje. Então, tudo o que importa, né, é o mercado. O resto, se sobreviver, deu. Se não der, como é que o Guedes disse lá, né, não sei o que, da economia? Também. Tudo é a mesma coisa. Vocês percebem que, na verdade, são formas de expressar uma mesma crença. E é uma crença idolátrica, né? Sem falar que o Guedes é um desclassificado até do ponto de vista econômico, né? Ele foi marionete no Chile e continua sendo marionete, porque é um cara que não articula simplesmente. Nós teríamos tantos melhores, mas é que nesse governo, e para que isso funcione como está funcionando, gente, vocês já viram qual é o critério de escolha. É sempre o mais medíocre e o pior que pode se encontrar que vai para o lugar, né? É sempre essa a característica, tem que ser medíocre, e entre os medíocres tem que ser o pior possível. Né? Pior possível. E isso significa não apenas, eu não estou falando aqui ideologicamente, né? Tem gente de direita que eu admiro, gente inteligente. Não, tem que ser pior no sentido de que nem sabe o que está dizendo, porque para ser completamente marionete, né? E aí nós vemos essas figuras aí zanzando para cá e para lá, se vendendo, né? Então lá os médicos se vendem, alguns médicos se vendem aí para servir os papéis que estão exercendo. Então, gente, o meu livro consiste numa tentativa, primeiro, de desentranhar, né, essa questão da racionalidade idolátrica, tentar ver como é que ela foi se conduzindo do ponto de vista político, econômico, social, né, e depois propor, né, alternativas a essa situação, né? Essa é a segunda parte. São 7 capítulos, como eu digo, deprê, né? É o momento onde a gente chega, até chegar lá na necroética, na análise que o próprio Bembe faz, né? Na morte, chega ao ponto lá que ele descreve, e certamente com conhecimento de causa, ele descreve, né, aquela paisagem depois de uma batalha na África, assim, plasticamente, né, aqueles ossos secos, brancos, que imediatamente lembra a paisagem de Ezequiel da Bíblia. Né? É impressionante, assim, como para quem conhece um pouco, imediatamente faz a conexão, né? Quer dizer, a repetição do Vale dos Ossos Secos, né? Daquela passagem bíblica específica, né? E depois nós tentamos, então, levantar voo com outros autores, né? Que estão aí muito presentes. Então, é isso que se trata, essencialmente, né? É uma tentativa de mergulhar radicalmente na nossa contingência, na nossa situação presente, e trazer de lá, como eu sempre digo, né, para sair de uma crise, a gente tem que mergulhar nela, né? Se a gente está no meio de uma piscina e quer dar um salto para fora, é difícil, mas se tu vai até o fundo e pega impulso, fica mais fácil. Então, tu tem que mergulhar na crise para transformar essa crise numa crítica. É isso que a gente tenta fazer, uma crítica da racionalidade idolátrica, certo?
Então, essa é a proposta do livro, né, ao longo dos seus 14 capítulos. E tudo está mais do que referido, etc., e transita de antigos, modernos, mais próximos, mais distantes, contemporâneos. Essa é a proposta que eu me propus fazer, né? E seria essa, porque eu já vejo que o adiantado da hora me obriga a ir abreviando, seria essa a ideia que eu tinha de passar para vocês, de um modo bem geral, né? Evidentemente, nesse espaço que me foi concedido de tempo, né? Para que a gente pudesse, então, se houver interesse, abrir para o diálogo. Certo, Paulo? Obrigado, Tim. Com certeza, uma série de elementos que nos dão bastante o que conversar aqui, então já fica aberto, acho que a gente faz uma rodada, se tiver observações, perguntas, considerações, comentários, fiquem à vontade aí. Como sempre, anotem ali o nome no chat, ou então ergue a mão, que a gente vai abrindo a palavra. Ofélia já está começando. Vai lá, Ofélia. Tim, quando você fala das duas racionalidades, né? É a racionalidade vulgar e a outra é a racionalidade... Ardilosa. Isso eu faço um breve... Então, seria aquele que é submetido a uma relação de opressão, de manipulação, e o outro que realiza essa ação. Exatamente, isso, né? Sem dar a impressão, né? Porque por isso é ardiloso. Quer dizer, na verdade, são lógicas de pensamento, né? Então, há uma lógica de pensamento sofisticada por trás daquilo que parece ser, digamos assim, uma vulgaridade. Quer dizer, a gente olha pessoas se batendo, olha, por exemplo, situações como a lógica, por que a escravidão no nosso país foi recalcada, foi verdrängt, como diria o Freud, né? Foi porque, de algum modo, se houvesse essa lembrança, né, isso aí poderia ter mudado os rumos do país, como mudou de outros países escravocratas, né? Então, por que se coloca uma figura como aquele cara lá nos Palmares, lá no como é o nome daquele? Eu nem sei o nome. Aquele que diz que o negro de esquerda é escravo, como é que é o nome? Aquela figura, né? Veja que aquilo é uma figura que, obviamente, está ganhando bastante para fazer esse papel, se prestando a isso, né? Porque é uma coisa tão bizarra, né? A pessoa simplesmente descolar da própria ancestralidade, tirar fora tudo isso aí para professar um credo, como ele faz, não é? Realmente é impressionante. Então, na verdade, eu desenvolvo isso longamente. Aqui eu só faço uma recolha mais curta, né, de como é, quer dizer, aquele tipo de pensamento que se miscui, digamos assim, e cria um consenso, que na verdade ninguém sabe qual é, mas todo mundo acredita, vamos dizer assim, né, que é a vulgaridade, né, a vulgar porque está espalhado em todos os lugares. Isso surge de digamos assim, não tem diretamente a ver, mas eu tive um professor, eu gosto sempre de citar esse, professor Colombo, que ele dizia o seguinte: a gente na filosofia tem que pensar o tempo todo, porque quando não se pensa, por um momento alguém pensa no nosso lugar e ocupa aquele lugar, né? Verdade. E se faz passar por nós, vejam bem. Era muito impressionante, né? Isso aí ficou marcado com ferro em brasa. Então, é isso que a gente tenta ver, né? O que realmente está por trás de tal coisa, né? Quer dizer, o que está por trás daquele passeio de moto que nós vimos lá, né? Talvez nós não tenhamos ainda todos os aspectos. Agora, alguma coisa está que foi pensada por alguém e provavelmente não foi pensada por aqueles ali que estavam fazendo aquela palhaçada. Tem alguma coisa por trás, né, que sustenta aquela forma de... É nesse sentido, colega. Tá bom. Obrigada, Tim. O Hugo, acho. Sérgio Camargo, exatamente, é Sérgio Camargo, exatamente. O Hugo colocou tudo. Ricardo, muito obrigado pela partilha, gostei demais mesmo do que você disse. Eu tenho retomado as leituras do Levinas, sobretudo Totalidade e Infinito. Eu acho que a gente ainda não aproveitou bastante que ela poderia nos dar, de forma geral, ali. Tem coisas muito interessantes ali. Nessa perspectiva também que você aponta, muitas vezes, né, se fala do capitalismo como religião, né? E você me parece que aponta para uma outra direção, né? Ele não é religião porque ele não está nos ligando a nenhuma coisa sagrada, né? Pelo contrário, né?
ele está justamente fazendo o caminho oposto, que é o da idolatria, né? Se puder comentar um pouquinho disso. Com certeza. E, para além disso, né? Uma outra questão, se você me permite, justamente essa questão do... Caramba! Se você puder comentar essa, depois eu me inscrevo de novo, que eu perdi a linha aqui. Certo, com certeza, obrigado pela questão, né? Veja, a ideia de capitalismo como religião, capitalismos aus religion, surge no escrito do Walter Benjamin, né? Talvez o primeiro que tenha dito isso com essa, é um fragmento, não passa de um fragmento, depois o Michel Levy desenvolveu, etc. Mas o livro em si, inclusive, tem a tradução, né? O que o Benjamin faz ali naquele momento é observar por que ele classifica o capitalismo como religião. Ele diz é uma religião de culto contínuo, que não pode, ou seja, é como se fosse uma religião que não está funcionando no seu padrão. É a forma como ele, nos anos 20 e 30, consegue perceber aquilo que o Polanyi, na década de 40, vai chamar de a grande transformação. Então, com certeza, nós temos essa percepção, né? Capitalismo como religião, como culto contínuo, né? Culto contínuo, no caso, né, do dinheiro, etc. Mas, como tu bem observaste, vamos tirar essa ideia de religião, né? Vamos depurá-la para não ficar na mão, digamos assim, para não dar mal entendido. Nós já tem mal entendido demais quando se fala em religião, se fala em teologia, quando se fala em Bíblia, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar essa pecha, vamos dizer assim, né? E eu acho que aí sim é capitalismo como idolatria, hoje eu diria, né? Porque a religião é uma coisa, idolatria é outra, a religião não te oprime, se ela te oprime é porque tu quer ser oprimido. Há uma religião hoje em dia que apresenta esse nome, né? Mas que a gente sabe que, na verdade, é uma lógica de dominação dos corpos e dos cérebros, etc. É uma lógica biopolítica, né? Ou é uma lógica de dominação, está cheio, né? Milhões de pessoas estão sob essa espada de Damocles, né? Sempre com aquilo ameaçando. É a religião no pior sentido do termo, né? Algo que se transformou numa espécie de inversão dela mesma. E aí nós caímos na idolatria sempre. Né? A idolatria é quando não precisa haver uma ameaça para a pessoa sentir, né, de algum modo, que o não seguir dentro daquela lógica poderia significar uma ameaça. Né? E entra vários mecanismos inconscientes nessa lógica aí. Né? Tu colocasse ali também... Pode continuar, acho que não tem ninguém inscrito ainda, Hugo, já que você lembrou a outra questão. Obrigado, lembrei. Pois é, e ligado a isso, me parece que quando você vai apontando esse processo, né, idolátrico, ainda que você nomeie duas razões, me parece que há um hiato entre essas duas, né, que são uma série de questões indeterminadas, inclusive, né, que nos configuram na nossa subjetividade, mas me parece que há uma coisa importante aí, que é um processo estético também, né? Quando você foi apontando, né? Por que põe um cara lá, um negro de direita, na Fundação Palmares, né? Por que faz arminha com a mão e a gente poderia colocar, dentre outras tantas coisas, né? Há uma estética nesse processo que ela funciona como se fosse um fascínio, né? E esse fascínio como se fosse um culto dessa idolatria mesmo, né? Exatamente. É isso mesmo? Por aí? É exatamente isso. Eu não entrei aqui na dimensão estética, mas ela é absolutamente central, porque ela é, segundo a própria etimologia, ástesis, né? Sensibilidade. Então, esse tipo de apelo, ele não quer falar a racionalidade. Vamos falar racionalidade agora em termos gerais, né? Capacidade de ligar A com B, vamos dizer assim. Ele não quer falar nisso. Ele quer, por isso que eu suporto as contradições, né? Ele quer falar a sensibilidade, a vulnerabilidade. Ele detecta essas vulnerabilidades como um psicopata, por exemplo, detecta a vulnerabilidade de uma pessoa para ficar explorando, para ficar etc, etc, etc. Né? Ele se transforma num sedutor. Né? É uma característica da sua mente perceber pessoas, né, digamos, fragilizadas para esgotá-las, para retirar delas o que dá, né? E deixar só o bagaço, vamos dizer assim, né? Isso é típico do sociopata, do psicopata, e eventualmente chegar a matar, porque ele só se importa com ele mesmo, em última análise. Portanto, ele está no círculo da totalidade, né? Ele não encontra outro.
Esse outro é um objeto, entre aspas, que vai servir para ele gratificar os seus desejos e as suas dimensões patológicas, né? Então, essa é a questão que está por trás aí. Há uma estética da morte, que é uma estética, exatamente, que é repetida pela multiplicação infinita de imagens. E vejam, o Flusser, gente, está nesse contexto aí, o livro que ele faz essa análise chama-se Filosofia da Caixa Preta, ensaio para uma futura filosofia da fotografia. Por que ele fala fotografia, gente? Porque na época dele, esse livro é do fim dos anos 70, não havia o computador, não havia mais. Hoje a gente pode dizer, ele vai dar o exemplo da câmera fotográfica, mas a gente pode sofisticar, a gente pode pegar este objeto, né, e dizer o seguinte: olha que coisa fantástica, olha o que é a razão vulgar, né? Vamos dar um exemplo bem prático, tá? Porque as duas se retroalimentam. Eu digo, que coisa mais prática, que coisa fantástica, se eu tivesse isso aqui quando eu era estudante, hoje eu tinha que ir em bibliotecas, hoje está tudo na ponta dos dedos, é tudo fácil e tudo mais, etc. Aí, o Flusser diz, não, tu estás uma grande ilusão, tu acha que tu tem o mundo na ponta dos teus dedos. Na verdade, o que tu fazes é o que o aparelho técnico e aqueles que o programaram permitem que tu faça. Então, eles permitem que tu faça isso aí porque eles escolhem os algoritmos, né? E a partir daí isso é útil para eles, né? Eles vão fazer tudo aquilo que a partir de um aparelho como esse acontece. Mas ele já dava um exemplo, uma máquina fotográfica. Quer dizer, tu acha que tu tem o mundo todo para usar, mas tu só pode fazer o que ela permite que tu faça. E assim são todos os aparelhos. E aí tu te dá conta, mas então tem alguma coisa mais sofisticada por trás, né? Tá entendendo? Então, aí vem a lógica ardilosa, digamos assim, que se passa por inocente, né, para que a normalidade das pessoas não perceba esse fato. Elas não sabem, elas acham que elas estão, né, que não estão sendo filmadas, que não está sendo, seus dados não estão sendo copiados, transferidos, né? Elas acham, as pessoas vivem achando coisas, né? Elas não sabem com o que elas estão lidando. Né? Então, o saber o que significa chegar na raiz da questão da própria, como eu chamo, né, razão ardilosa, aquela capaz de criar sofisticadamente elementos e de algum modo, se disfarçar nesses elementos para se tornar vulgar, para se multiplicar vulgarmente. Tá certo? Pois não? Não temos aqui, não sei se deixa eu ver se eu encontro. Tem algumas observações no chat, mas foram resolvidas. Mais alguma questão? Enquanto isso, eu vou comentando uma, Tim. A leitura do seu texto me deu bem essa sensação que você descreveu no final, né? A primeira metade, a impressão que dá é que a gente chega a uma nadificação, como se a gente chegasse a uma terra arrasada, ou seja, não temos mais nada. Buraco. Isso aí. E aí a segunda parte nos puxa um pouco para cima. Então, eu queria primeiro fazer esse comentário contigo, né? Literalmente a sensação que a gente tem, onde eu tive na leitura foi essa, né? A gente vai lá embaixo e depois. E aí, quando você fala, eu queria te escutar, porque tem sobre um aspecto que é eu não sei se eu expresso corretamente, mas essa exigência que a filosofia nos coloca, que é de não ter receio da vertigem ou do abissal, você chamou aqui mergulhar na piscina, mas eu diria que eu acho que é um pouco ameno a tua metáfora do mergulhar na piscina. O negócio é muito mais exigente, no sentido, acho que é muito mais assim, daquela coisa da vertigem de estar no penhasco, no meio dele, sem muita segurança de que vai chegar na outra margem, né? Então, eu queria te escutar um pouco, porque tu várias vezes recorres a essas figuras na tua reflexão, né? E te escutar um pouco como é que tu, digamos assim, há nisso, na minha impressão, uma dimensão filosófica, epistemológica, ontológica, mas há também uma dimensão pedagógica, ética, política. Te escutar um pouco sobre esse aspecto que acho que é comum nas tuas
nas tuas abordagens, pelas várias influências também que tu carregas no processo de reflexão. E essa é uma coisa. E a segunda tu recuperas ali nesse livro a ideia da cobiça dos profetas antigos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como de fato a cobiça é alguma coisa que movimenta as subjetividades contemporâneas, né? Quer dizer, como é que tu explica que os maiores milionários do mundo tenham enriquecido em plena pandemia no mundo inteiro e no Brasil? Quer dizer, como é que tu explica que alguém, no meio de um desastre tão grande, ganhe dinheiro, né? Ou seja, lucre com a morte dos outros? Então, digamos assim, claro, isso tudo não é novo, mas é recolocado nesse contexto com uma ênfase significativa. Então, esse é apenas um comentário, mas me chamou bastante a atenção esse aspecto. Queria te ouvir sobre a primeira questão, sobre essa parte mais do abissal, do Com certeza, Paulo. Sim, com certeza. Quando eu dei o exemplo da piscina, foi só na questão da crise, né, para transformar a crise em crítica, não na filosofia em geral. Eu apenas dei o exemplo físico, né, quer dizer, a piscina, a água seria a crise, né, então para mim sair é mais difícil, às vezes, se eu estou na metade do que se eu firmar e der um impulso. É nesse sentido que eu só usei nesse sentido da crise transformada em crítica. Agora, a questão da filosofia é exatamente isso, é transcender, né? A filosofia, isso vem muito do Adorno, né, desses autores que eu trabalho bastante, né, é transcender a pretensão de limites que ela pretende se impor, ou seja, trabalhar tão às margens, e aí vem o Derrida, porque vejam bem qual é a diferença entre limite e margem. O limite é o limes, né? É aquilo que define, por exemplo, um quadrinho aqui que define cada pessoa. Tu vê perfeitamente, tu não vês o limite, mas aí tu percebes que ele está ali porque tu vês a diferença completa entre essas duas dimensões. O que agora a margem nos coloca? A margem tem um campo de manobra, né? Um campo de manobra, as margens elas são fluidas, elas vão, quer dizer, não só no segmento do rio, mas também com as marés, etc. Então, é um campo, digamos assim, como se a gente pudesse dizer assim, de validade que não é determinado como se fosse o limite. Eu uso muito no Derrida, naquele texto dele, Timpanizar a Filosofia, ele faz simultaneamente faz uma citação do poeta Michel Leiry, e o Michel Leiry, pelas tantas, diz o seguinte, né? Entre o dentro e o fora, entre o fora e o dentro, existe o cavernoso, né? E eu acho que essa palavra cavernoso é fantástica, porque cavernoso a gente percebe o que é, mas é muito difícil traduzir, né? Porque é algo que, ao mesmo tempo, tem uma dimensão de desconhecido, de escuro, de perigoso, mas que nos permite ir além, vamos dizer assim. Então, nós estamos aqui nas margens, por isso que o nome do livro, em geral, lá daquele livro, é Marge de la Filosofia, Margens da Filosofia. Então, é exatamente essa questão que se coloca, né? Há um excesso, né, de formalização na filosofia, né? Isso todos nós sabemos. Eu chamo filosofia do cubo mágico. Quer dizer, eu sou aqui um estudante brilhante, está cheio disso, né? E aí eu entro lá numa escola X que está há 20 ou 30 anos lidando com um problema lógico específico, e aí eu fico lidando com aquilo ali, aventando possibilidades de... Quer dizer, eu não pego um paradoxo como um exemplo e vou adiante, eu me fixo naquilo ali. Por isso que eu falo cubo mágico. O cubo mágico, a resolução está dentro dele mesmo, entende? Não precisa ver a realidade, não precisa sentir a realidade. Ora, a grande característica que uma filosofia da liberação, né, que uma filosofia emancipatória tem, é exatamente transcender a ela mesma. Como dizia o Levinas, né, ser chocado por algo que não seja ela mesma. Quer dizer, eu não sou inteligente o suficiente para ter o universo inteiro dentro da cabeça, né? Mas eu sou inteligente o suficiente para ver quando acaba a minha contingência e quando me chega alguma coisa de fora. E essa coisa de fora não vai chegar num discurso bonito, ela vai chegar com uma presença carnal, com uma presença concreta, na historicidade, né? na vítima, né? Aí, retomando um tema que o Tiago gosta, né? No corpo caído, no corpo abandonado, no corpo abusado, ali está o nosso problema.
né? Ali está o nosso problema. Por isso que o Adorno disse simbolicamente, né, o novo imperativo categórico, então, não é aquele kantiano. O novo imperativo categórico, aí entenda-se, né, o que ele quis dizer, é impedir de qualquer forma que Auschwitz se repita, ou seja, que aquela loucura demoníaca, tanática, que significou Auschwitz, né, a aniquilação completa do outro, se repita. Então, isso é a filosofia. Lidar com o que não é ela mesma. E não repetir, né, dentro de si mesma ideias que, na verdade, nada mais são do que emanações, digamos, de algo já descrito, já escrito, que estava implícito nessa jogada toda. Então, há uma necessidade de coragem civil aí. Há uma necessidade de transcender, né, os campos de conforto, né? E todos nós, em todos os grupos, como eu disse para vocês, essa aqui é a 12ª live. Cada campo que eu trabalhei, olha, desde a justiça restaurativa até a parte da psicanálise, a parte das artes, a parte... Muitos, né? Eu digo a mesma coisa, nós temos que nos encontrar, né? A separação já existe o suficiente, o problema agora é nos acharmos na origem das nossas preocupações. Né? É ali, não está no momento da gente olhar o que nos separa e sim o que nos une. Eu digo isso seguidamente. Né? Eu posso não compartilhar das ideias do colega lá que sei lá, um Foucaultiano estrito, o outro lá que trabalha uma coisa, mas se na origem a nossa motivação for a mesma, né, nós vamos achar um jeito de nos encontrarmos. E é isso que nós precisamos fazer. A comunidade filosófica no Brasil está atrasada nesse aspecto, está avançando, né, com a presença maior das mulheres, né, das minorias, né, ou das maiorias, no caso dos negros, etc., está avançando, coisas bonitas estão acontecendo, mas ainda não é suficiente, porque tem muito ranço do passado, muito ranço acadêmico, que nós temos que fazer. Eu acho que esse momento de lives é o momento para a gente se encontrar, né, encontrar o outro, né, encontrar outros, que vão, na verdade, ressignificar nosso próprio fazer, né? E vão alimentar a nossa ansiedade, né? No bom sentido, vão alimentar nosso desejo, né? Tu percebe que a solidão não é uma característica nossa, a solidão é uma característica de quem sofre, de quem é infeliz. Vejam bem, gente, nós estamos infelizes por todas essas circunstâncias, mas nós não somos infelizes. E há pessoas que são infelizes, porque são incapazes de encontrar o outro. É nesse sentido, Paulo, tá? Não sei se avançou um pouquinho a reflexão. Não, ótimo. Assis, você tem mais alguém? Vai se inscrevendo aí para a gente poder ir também caminhando o encerramento. Vai lá, Assis. Então, boa noite, colegas, novamente. Boa noite, professor Ricardo. Muito bom te ouvir, te escutar. Peço perdão que ainda não consegui ler o seu livro, mas perceba, assim, que o senhor tratou muito da questão do mito, né, da idolatria, né, e tu trouxeste essa figura bíblica, né, de Jeremias, que é realmente fascinante, né? O pecado não está na iconografia, não está no bezerro de ouro, mas a ideia que a gente cria por trás dele, isso é muito bom. E depois até estava refletindo, né? O bolsonarismo, se a gente for levar para uma seara teológica, é um pecado, né? Mas eu queria também, assim, trazer para a tua discussão, assim, né, esse verão li um pouco de René Girardi também, né, para aprofundar os meus estudos, e traz a dimensão do bode expiatório e a vítima, né, e eu me lembro, assim, que essa construção do bolsonarismo, do Bolsonaro como um mito, também aconteceu através de um processo que também é bíblico, né, de um antipetismo, e também da construção do bode expiatório. Então, assim, eu queria que tu comentasse essa questão, se a gente pode ver também essa ligação, né, entre as vítimas e aquilo que foi feito. E depois, assim, mais como proposta, assim, de segmento, né?
tu trouxeste, explorasse muito essa questão de base, né, do mito, mas eu queria também, assim, te ouvir falar mais ou menos em torno de o que a gente pode construir, né, e qual seria a tarefa, assim, da nossa filosofia, assim, para hoje, para a gente poder realmente superar essas questões do Thanatos, né, esse princípio de morte que tem percorrido no nosso país, e como que a gente pode realmente trabalhar pela construção de uma realidade melhor. É isso. Muito obrigado pela sua palestra, pelas suas considerações. Perfeito, Assis. Então, essa primeira questão, né, essa que tu falasse da questão do bode expiatório, do sacrifício, né, a questão que o René Girard é clássico, né, no trabalho que ele faz, é evidente, quer dizer, eu tenho que ter um ponto de partida, se chama racionalização isso em psicanálise, né, eu tenho que justificar uma atitude que eu estou tomando para mim. Então, eu tenho que justificar essa atitude, por exemplo, a partir de um bode expiatório, né, de algo que, de algum modo, me assombra, né? Então, como aquele algo me assombra, ele é potencialmente destrutivo, e eu tenho que afastar isso, custe o que custar, né, da minha percepção para poder sobreviver. O que nós temos aí? Mais um exemplo exatamente de razão ardilosa e razão vulgar, né? Nós temos, tu falasse especificamente antipetismo, né? Então, veja, o que as televisões estão fazendo desde sempre, né? As grandes cadeias todas, né? O tempo todo falando nisso, né? Porque o Lula não sei das quantas, fez não sei o quê, roubou milhões, roubou trilhões, né? Isso aí foi se sedimentando, né? Quer dizer, a partir do ardil criado, né, para demonizar, vamos dizer assim, uma figura, um elemento qualquer. Vocês lembram que chegou, então, aquele limite, né, de gozar quando a morte da esposa do Lula, era uma coisa natural, né? Uma coisa, assim, inacreditável que a gente começou a perceber, porque começou a naturalizar pela vulgarização esse processo. Então, isso foi uma geração. Não sei se vocês tiveram... Eu não acompanho YouTube, essas coisas, mas eu vi ali o Felipe Neto, quando ele disse... Vocês chegaram a ouvir o que ele disse? Ele disse que não entende como é que foi tão burro. Ele nasceu numa família radicalmente anti-Lula, mas ele nunca tinha visto quem era Lula, quem poderia ser, quem era ou deixava de ser. E quando ele foi procurar, né, e saiu na mídia ninja, saiu uma série de lugares, ele ficou espantado, mas como é que eu pude acreditar num conto da carochinha, que era um monstro que ia devorar a criancinha, que ia trazer o comunismo, que não sei o que mais, né? Ele diz, ele teve a coragem de chegar e dizer, se alguém assistiu aí, deve lembrar. Então, vejam, a caverna de Platão, e essa caverna ela é construída muito iluminada, para dar a impressão de ser a realidade, ou o show de Truman, né? Então, a realidade é que existe o mal, que agora é encarnado naquilo que, na verdade, são os inimigos dos donos do poder, né? Ou que assim são percebidos, vejam bem, né? Não importa, isso aí nem faz diferença, né? E existe o bem, que é quem está do meu lado, né? Então, por exemplo, a gente que paga para defender essa lógica o tempo todo. Esse tal de Alexandre Garcia, no tempo da ditadura, ele estava defendendo a ditadura, ele defende sempre quem está ao poder, porque ele ganha bastante com isso. Dá um exemplo, né, desse que ficou ali, o jornalista esse aí. Muito bem. Quando eu soube que ele ia ser colunista do Correio do Povo, né, eu desfiz uma assinatura que seguia praticamente desde o tempo do meu avô, desde a década de 30, mais ou menos, que todo mundo na família sempre assinou o Correio do Povo, né? Quer dizer, aguentamos de tudo, mas naquele momento não deu, né? No momento que trazem um cara desses para escrever, né, uma coluna no jornal, que é o jornal mais tradicional do Rio Grande do Sul, aí chega, né? Aí não dá. Então, essa questão toda, ela fica bem patente, né, nesse sentido, quando a gente percebe, né, que essa dimensão do bode expiatório faz parte de uma lógica de exclusão. Agora, e aí vem o interessante, o importante, né? Quando daquela sessão de, como é que se chama, do impeachment da Dilma, né? Quando o Bolsonaro aparece lá e diz aquilo que ele disse, elogiando um torturador, vejam bem, gente,
E aqui não importa se é de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Eu estou falando de um torturador, quer dizer, é um psicopata, né, é um perverso que goza com o sofrimento de outro, porque ninguém é torturador por nada, né? É uma pessoa, do ponto de vista do psiquismo, perversa. Ninguém suporta ver tortura de pessoas ou animais se for uma pessoa, né, minimamente normal. Ele elogia o torturador, ele diz o que disse, né, que mataram poucos, que tinha que ter matado muito mais e não sei o que mais. E aí, na hora das eleições, né, as pessoas, entre ter que escolher, e a Folha de São Paulo bota uma escolha difícil, né, entre uma extrema-direita descontrolada e insana e um lá que todo mundo sabe que o Haddad é da paz e tal, né, mas é uma escolha muito difícil. E milhões de pessoas, né, votam naquele cara que adora o torturador, isso significa algo. Vejam, vamos dizer ali que 10% daquela gente tivesse conhecimento dessa fala dele no Congresso. Vamos dar, assim, uma margem de erro maravilhosa, né? 90% nem sabia que tinha dito isso, tá? Mas vamos pegar só 10%, vamos pegar 5 milhões, 6 milhões, ou 20%, né? Vamos pegar 12 milhões de pessoas aí, né? Que, sabendo o que ele disse no Congresso, votaram nele. Observem bem. O que nós temos aí? Nós temos uma escolha feita. A escolha é a favor daquilo que ele disse, daquilo que ele significou. E veio aquele papo, mas isso aí é só porque ele é honesto e diz o que pensa e não sei. Essas coisas aí são ardis da razão, né? Não no sentido kantiano, no sentido que nós estamos trabalhando aqui. Então, veja, aí nós temos que perceber que nós estamos lidando com dimensões profundas de consciência e inconsciência, que é a mesma situação que leva um pai a vestir uma camisinha com a criança com a coisa do Bolsonaro e mandar para a catequese. O que é, como tu disseste, tu tá ali enviando a criança para o purgatório, para o pecado, vamos dizer assim, porque tu tá defendendo a arma, né? Porque essencialmente a lógica de toda a campanha foi a arma. Vocês se lembram, né? A arma fazia, até porque é uma sutileza, né? Vocês observem, assim e assim, né? Então, há uma sutileza da inversão, exatamente para criar um fato que aparentemente seria uma coisa completamente diferente e diametralmente oposta. Então, essa oposição chucra, vamos dizer assim, essa oposição primária, rudimentar, funcionou. Né? Funcionou. Então, pessoas que, na hora de decidir, né, mesmo o cara tendo dito o que disse e mostrando o que mostrou, votaram nisso. Então, vejam, não existe nada que se faça do nada, né? Então, na verdade, essa construção, ela está balizada num parecer, digamos assim, elementar, ou errático. Bom, o Brasil é uma indigência educacional, né, absurda, né? A gente sabe que aqui a deseducação é um projeto, não é né, como o Darcy Ribeiro. Mesmo assim, né, nós tivemos essa oportunidade. Quer dizer, o cara que não falou, não foi a debate nenhum, porque não tem a menor condição de ir a um debate, né, porque ele não tem que falar nada, ele tem que agir, tem que esganiçar a boca para numa espécie de sorriso triunfante, como nem na moto que ele apareceu ali, né? Vejam, essa pessoa é a preferida. Porque a linguagem é perigosa, a linguagem pode trazer coisas que a gente quer esconder. Tá vendo que coisa interessante, né? Quer dizer, então, não, nada de debate. Debate é coisa de intelectuais de esquerda, comunistas. A universidade é comunista onde planta maconha. Lembra? Daí começou toda essa situação, um tipo de cascata, né? Uma bola de neve. Todas as barbaridades possíveis e imagináveis cabiam já. Se cabe um cara defender um torturador e dizer que o livro de cabeceira dele é a memória desse cara, cabe também qualquer outra coisa. Essa é a questão que nós estamos lidando. Né? Nós estamos sofrendo as consequências desse estilo de escolha que foi feito em 2018. Por quê? Porque alguém pensou, né, que isso era o melhor para o dinheiro. Né? E o Bolsonaro só está lá porque tem gente ganhando muito dinheiro, como tu disseste. No momento que parasse mesmo de ganhar, ele estava fora na semana que vem. É muito simples. Porque quem manda é o dinheiro. Vamos entender. É por isso que a gente fala, né? Nós estamos num mundo onde Mammon é a dimensão, digamos, soberana, né?
É o soberano mal, ao qual o Derrida opõe o soberano bem, certo? Então, nós temos que entender isso. Todas essas dimensões estão interligadas, né? Como se fosse assim uma molécula, né? Com as ligações de carbono, etc. Tudo isso está interligado, né? E essas dimensões, a história disso aí, não adianta a gente se esbaforir e arrancar os cabelos, porque isso é uma situação que não surgiu do nada. Ela surgiu pelo cultivo, o cultivo do recalcamento. E como Freud já mostrou tantas vezes tão bem, o recalcamento vai significar, né, que aquilo vai surgir mais tarde como sintoma. Então, a escravidão está ressurgindo como sintoma e apavorando quem, né, os que gostariam de manter a situação como se não fosse nada, né? Os elevadores de serviço, né, estão aí para mostrar sempre essas dimensões, e os quartos de empregada, etc. Eu estou me mudando, andei vendo aí umas plantas, só por curiosidade, né, tem lugares aí do Brasil que fazem prédios com 5 quartos de empregada, 5 empregadas, porque é tanta água, tanta... Em São Paulo, por exemplo, eles não podem ter mais a pressão que 8 litros por minuto. Então, o que eles fazem? Como não pode fazer chuveiros grandes, ele faz uma multiplicidade de chuveiros pequenos. Vocês imaginam um box com 4 chuveiros, né? Porque daí 8, dá uma beleza de água. Como lá eles têm uma água hiperabundante, não passam seca, né? Entre aspas, né? Vocês lembram de Guarapiranga, todo aquele problema? Apartamentos com 7, 8, 10 banheiros, gente. É isso, essa loucura mamônica. Quem é que precisa de 10 banheiros? Né? Eu fui ver, por exemplo, conjuntos de vasos sanitários, de apetrecho para banheiro, vasos sanitários 100, 120 mil. Existe gente que paga isso por um vaso sanitário. Ou seja, que tendo esse dinheiro, não acha nada melhor para fazer com ele do que não pagar um vaso sanitário de um luxo lá, que é uma coisa completamente inacreditável. E não é de ouro, com aqueles lá de Dubai, né? Vocês veem, mostra a nossa sociedade, mostra a raiz, mostra as questões que estão na caixa de Pandora, que começa a abrir em 2013 e segue aberta. Os males vão aparecendo. E as coisas, sintomas, tudo isso aí vai aparecendo, né? Eu só estou dando alguns exemplos assim aleatórios para vocês perceberem que está próximo, né? A gente vai comprar isso, comprar aquilo e fica estupefato. Essa é a palavra que eu digo para vocês. Bom, não tem muito o que comentar, certo? Sim, temos aqui mais algumas... Sim, tem duas ainda. Tem uma pergunta do Marcelo, que está no chat. Ele quer que você... Ele pergunta, ele diz que lembrou do fetichismo da mercadoria, do fetichismo do dinheiro em Marx. Ele pergunta se ele viajou, se tem a ver com o que tu está falando, essa relação com o pensamento. Marx também faz várias relações com a questão religiosa. Enfim, talvez tu faça um comentário sobre isso e depois tem o Eduardo, acho que para encerrarmos. Então... Perfeito. É exatamente isso. É Marcelo, né, que está... Isso, Marcelo. Compartilhadas, né? Exatamente. O seguido, o pessoal pergunta, então, o ídolo é o fetiche? Num certo sentido, sim. Mas o fetiche, essa palavra que vale tão bem na análise, né, marxiana, vamos dizer assim, e justamente na questão judaica, etc., né, que ele fala essa questão toda desses universais que se criam nesse sentido, eu queria que, digamos assim, como eu estou pensando muito em termo abstrato aqui, em termos de ideias, justamente, né, em termos não palpáveis, né, criar alternativamente, sem negar o fetiche. Aliás, essa é uma questão que o Tiago trabalhou também na tese dele, eu recomendo, se quiser, também pode trabalhar, ele usou bastante essa questão do fetiche da mercadoria. Eu queria ir um pouco adiante, né? Não que não valha, vale perfeitamente. Fetiche da mercadoria, a análise que o Marx faz, ela é perfeita e está ali, é viva hoje como sempre foi desde que ele escreveu, né? Está ali no capítulo 4º, exatamente, que é o capítulo sobre Mammon, né? Eu trabalho um pouco, né, sobre essa questão, mas eu quero ir um pouco além, quer dizer, não se trata apenas da mercadoria, vejam bem, a não ser que a gente considere hoje mercadoria aquilo que o neoliberalismo considera, ou seja, a totalidade da existência, né? Aí seria, mas aí seria um sentido que extrapolaria aquilo que eu queria dizer. Então, na verdade, Marcelo, a minha ideia é, digamos assim, a partir dessa lógica do fetiche, que está muito bem descrita e tudo mais, o fetichismo do dinheiro, o fetichismo da mercadoria, etc.,
ir além, né, e pensar nessas dimensões psíquicas, vamos dizer assim. Eu trabalhei muito com a psicanálise nesse processo aqui, o narcisismo de morte, etc., onde muitas vezes não está essa dimensão. Na verdade, o narcisismo de morte, por exemplo, né, o narcisismo que impede o autocontrole, a transformação positiva, né, do narcisismo no sentido de um crescimento, ele lida numa dimensão prévia a essas condições, no sentido que está muito elementar ainda na construção, né, do psiquismo humano, né? Então, como eu trabalhei isso aí a partir do André Green e tal, eu reservei, até porque Marx está presente, mas é um mais dos grandes atores que está presentes desse contexto, certo? Mas muito obrigado pela questão. O fetiche é o que criado pelo homem, exatamente, né? Exatamente. O fetiche é uma idolatria ad hoc, vamos dizer assim. E aqui eu estou pensando em termos de racionalidade, pensando isso tudo, como se fosse toda a economia um fetiche, né? E nós sabemos que o Marx aí ele não chega a esse ponto, né? Nesse sentido, né? Mas temos essa dimensão. Obrigado. Qual é o próximo? Obrigado, Marcelo. Acho que com essa do Eduardo a gente encerra, então. Já estamos com... Vai lá, Eduardo. Ai, que medo, fazer a última pergunta. Ricardo, primeiro eu quero agradecer, como todo mundo, todos e todas fizeram, a sua abordagem é realmente muito instigante. Eu tenho que confessar de imediato, eu não li o livro, esse livro seu ainda, eu já li muitos materiais seus anteriores, e esse não é diferente dos outros, né? Ele é realmente instigante, nos coloca a pensar e a refletir. E eu quero fazer aqui um pouco eu acho que eu vou brincar de maneira ardilosa com essa história da razão, tanta vulgar, ardilosa, eu vou brincar um pouco com isso, fazendo algumas pequenas provocações, assim, mesmo para aprender ainda um pouco mais contigo. Estou pensando nesse meu ponto que eu acho que é o principal da minha pergunta, que é o da racionalidade, perguntando assim, há ainda uma racionalidade no universo da idolatria, né? E, no final das contas, a gente não corre um risco de reificar a própria racionalidade como idolatria? E aí, continuando e colocando nessa conversa da racionalidade também a cultura, isso é uma coisa só que me incomodou, porque eu acho que eu falo de uma matriz teológica, filosófica, um pouco diferente do que essa que foi agenciada por você, né, aqui com o Velho Testamento, enfim, que eu falo mais dessa perspectiva afro, e você está citando Mbembe, então me sinto à vontade para fazer esse diálogo, porque, de alguma maneira, o que produz a cultura é a morte, né? Então, a morte, ela faz com que a gente crie cultura e dê sentido àquilo que parece não ter sentido. Da mesma maneira, o mito, ele funciona também como vamos dizer assim, um reservatório, um preservador de memórias, de narrativas de culturas inteiras, e não apenas como fuga de realidade, que muito rapidamente você tratou assim. Então, eu diria que nem a morte e nem o mito, nesse caso, são universais. Esses universais da razão, que eu estou justamente aqui criticando. Então, haveria outras racionalidades possíveis postas aí nesse diálogo? Tem mais só duas questões muito rapidinhas, que é assim, e essa aqui é uma pergunta quase de uma pessoa desesperada, que é assim, há esperança no presente ou a esperança sempre mora no futuro? Teologicamente, filosoficamente, a gente depende da teleologia ou a gente teria a possibilidade dessa esperança no presente, não agora no contemporâneo, como está no título, no subtítulo do seu livro, né? E, por fim, essa racionalidade vamos chamar assim, essa racionalidade do capital, que é a idolatria, né? É passível de ser superada, no horizonte, que a idolatria, de alguma maneira, já devorou o nosso ethos de convivência, né, e de relações, porque você defende, eu também, as relações como essa novidade, assim, esse desafio frente à alteridade. Em contrapartida, a idolatria parece apagar a própria possibilidade do encontro, porque reifica sempre o mesmo, e esse mesmo já não é sequer humano, né? É um extra-humano, não no sentido do perspectivismo indígena, mas é um extra-humano
na desumanização de tudo, meio ambiente, humano, cultura, morte, mito, etc. E aí a pergunta é, para além das pequenas rasuras que a gente vive enxergando, é preciso fazer uma rasurinha aqui, uma fissura ali? Existe uma possibilidade estrutural de enfrentamento desse tipo de problema, Ricardo? Obrigado. Muito obrigado, excelente. Né? Veja, é muito interessante, né? Porque, obviamente, tu percebe que a minha origem não é a mesma, e não obstante, eu defendo essa causa, né? Quer dizer, alguma razão há que nos une, apesar da aparente, né? Quando as palavras saem, né? Elas parecem não estar conectadas, mas eu sempre penso em árvores, né? Que de repente tu olha no campo, vê uma árvore aqui, outra ali, e não vê nenhuma conexão, mas lá por baixo, eventualmente, as raízes, né, estão se tocando, e isso está gerando seiva, né? Mas assim, colega, a questão da racionalidade, ela precisa ser, primeiro, multiplicada, e eu acho que nisso aí nós concordamos completamente. Quer dizer, aquela racionalidade, aquela com crase, do Descartes, né, ou do Kant, a racionalidade universal, aquele bem tão bem distribuído, cada um que participa da racionalidade, coisas desse tipo, ela cai por terra, né, com as guerras, com o século XX, com a meia-noite da história, como se diz, né, com o colonialismo, com todas as violências que a gente conhece. Então, o que acontece? O Camus, pelas tantas, ali na Segunda Guerra Mundial, diz uma coisa, né, aquele estilo dele, assim, com quem não quer nada. Pois é, né? Aquele mesmo que diz que o último problema filosófico real é se eu me suicido ou não, vai dizer, a cada razão eu posso opor uma outra razão. Quer dizer, eu tenho uma razão para largar, uma razão geopolítica para largar as bombas em Hiroshima, e tem uma razão daqueles que não querem uma bomba na sua cabeça. Quer dizer, acabou essa história da racionalidade com A maiúsculo, com R maiúsculo, né? Isso é coisa de poder hegemônico. Então, isso também é percebido, e aí toda a linhagem, mesmo dos europeus, as linhagens históricas que vão, antropológicas, sociológicas, vão descobrindo cada vez mais isso exatamente que tu estás colocando, né? Por isso que a racionalidade agora tem que ser, digamos assim, não apenas substantivada, mas adjetivada. Que racionalidade nós estamos falando, né? Porque a ideia de racionalidade como universal, ela se perde no ar, ela não leva a coisa nenhuma. É a mesma coisa que falar em ser humano, né? Ser humano é tudo e nada, né? Há um ser humano que somos nós, e há um ser humano que agora está sendo massacrado. Então, não funciona, né? Temos que adjetivar. Eu estou falando da racionalidade idolátrica, mas existe uma infinidade de racionalidades, né, produtivas, no sentido do encontro, que são capazes de estabelecer umas com as outras, né? Essa é a minha convicção. Quer dizer, então, se me chega, né, uma outra crença, uma outra estrutura de crença de realidade, uma outra estrutura de configuração, né, de realidade, e eu não sou capaz de suportar isso com a minha racionalidade, o errado não é a racionalidade que chega, e sim a minha, que é incapaz de estabelecer elos de comunicação, né? Então, com isso, nós estamos, digamos assim, nos aproximando muito. Há uma convergência muito forte, quero crer, né? Não posso, obviamente, não vou afirmar isso, mas quero crer que nisso aí a gente possa concordar. A mesma coisa o mito. Eu estou tomando aqui a ideia de mito como usam aqueles devotos do mito, né? Mas não o mito no sentido de uma formação ancestral em todas as culturas, cada um, né, com uma estrutura basilar, uma estrutura que forma, digamos assim, a possibilidade totêmica, né, do desenvolvimento das novas gerações, das referências e tudo. Eu não estou falando mito aqui no sentido ruim. Aliás, eu não falo em mito aqui dentro em nenhum momento. A gente que fala por causa do Bolsonaro e da história do mito, né? Eu não uso no livro a palavra mito, né? Até porque para evitar esse tipo de situação. Não há negatividade nenhuma, né? Não há nenhum tipo de, digamos assim, de crença, porque isso levaria à ideia de uma racionalidade superior capaz de decifrar todos os mitos e dizer, ou seja, seria contraditório, né? Se eu estou dizendo que existem múltiplas racionalidades, e nós aqui, o que nós estamos fazendo é tentando interseccionar dois modelos, né? E eu dissesse, então, que mito é tal coisa, eu estaria botando tudo fora esse processo e já afirmando uma pretensa verdade, né? Que, na verdade, seria um delírio meu, né? Um delírio totalizante meu, né? Isso houve, quando os europeus escreviam sobre os mitos e diziam que os mitos eram, né? Sem ouvir
o que outros lugares de fala, não é lugar de fala, outros lugares tinham a dizer sobre essa questão, né? Então, também concordo totalmente, né? Nessa visão, também nas tradições que eu trabalho, essa questão é fundamental. Nós estamos falando aqui, essencialmente, de duas dimensões míticas poderosíssimas, Eros e Thanatos, né, que fazem parte dessa própria mitologia ancestral grega, etc., que o Freud, que vem de outra tradição, se senhora, para fazer o seu processo de leitura, etc. Então, nesse sentido, eu concordo totalmente contigo e agradeço por ter chamado essa dimensão, né? Quem sou eu, né, para afirmar algo para além de mim mesmo? Eu estaria caindo exatamente em tudo que eu passei uma hora aqui falando contra, né, que é uma projeção, ou digamos assim, uma inflação narcísica, né, que não deixa espaço para que outras formas, que é o que a gente vê no dia a dia, né, bem ou mal, quer dizer, é aquilo que o Derrida sempre chamou, né, quer dizer, quem é o homem hegemônico, homem, né, não é ser humano, é o homem, o macho carnívoro, capaz de sacrifícios, né, branco, ele vai dando as características, né, daquele que determina pretensamente toda a realidade, né, dentro dessa, capaz de sacrifícios, aí vem a questão do Girard, né, macho, branco, etc., que é um protótipo do que nós estamos vendo ali, né, em Brasília. Observem as motos lá, né, o velho da van e o outro lá, os dois machos brancos carnivoristas, porque daí ele vai lá e compra o tal da carne de R$1.000, que eu nem sabia que existia, coisa desse tipo, né, e não sei o que mais, vocês souberam, né, que ele fez um churrasco lá, uma carne de R$1.000, não sei o que, e aí, ou seja, é exatamente a descrição derridiana, né. Então, esse mito aqui está sendo usado no sentido muito ruim, né, muito ruim, que não tem a ver com essa dimensão que tu colocas, de forma nenhuma, né. Então, por isso que eu digo, eu não uso a palavra mito no livro, né, evito a todo custo, porque pode dar esse mal entendido. Aí tem duas questões que é muito importante, né, que são muito importantes, e tem um autor aí que eu gosto muito, que eu trabalho, que é o Ernst Bloch, né. E se a gente for ler o Princípio Esperança do Ernst Bloch, tu vê que a esperança não está numa teleologia. Vejam, sintetizando, né, toda a leitura que a gente faz, se nós hoje pela manhã nos levantamos, né, nos arrumamos, de algum modo estamos aqui presentes, né, é sinal que nós temos esperança. Não adianta nós dizermos que não temos, porque, na verdade, o nosso ato, o nosso agir, que é o importante, está dizendo que é a realidade, né? Então, a esperança não se tem, se é. De algum modo, nós somos expectativa, nós somos esperança, né? Isso aí chega ao nível da questão da temporalidade, quer dizer, é como eu digo, uma coisa é pensar o ser humano como pegar essa mão anatomicamente, né, cortar fora e daí ver os tecidos, como é que se configurou. Isso é uma mão descrita, uma mão universal que não serve para nada, né? A mão, ela, antes de ser isso, é a expectativa, né, por exemplo, de agarrar um objeto. Então, eu agarrei esse objeto, a mão se cumpriu como mão. E nesse aspecto, entre estar distante do objeto e estar próximo, decorre tempo, né? Então, o nosso corpo, a nossa corporalidade é essencialmente temporalidade, não espacialidade. Não espacialidade. Ela é temporalidade. Os pulmões esperam ter tempo para que o ar entre e as trocas gasosas possam processar nos alvéolos, né? Os olhos esperam ter tempo para que a luz entre, reflita na retina e o cérebro processe. Quer dizer, nada é imediato, nada. O ouvido, e assim nós vamos vendo que, na verdade, nós somos criaturas temporais que foram, digamos assim, presas numa espécie de gaiola espacial, a partir daquela infeliz declaração dos clássicos dizendo que tempo é a medida do movimento, quando eles transformam a temporalidade numa questão espacial, porque movimento só acontece, né, no espaço, né? Então, vê, justamente, se há tempo, há esperança, necessariamente, não há como desconectar, né? Então, a esperança não é que eu tenha, ela está, eu sou a esperança, eu sou a demonstração. A minha própria biologia, vejam só, se eu agora quiser suspender a minha respiração de uma forma voluntária, o meu corpo não vai permitir, em princípio, né, que eu me auto-sufoque nesse processo. Em algum momento, ele vai tomar o controle da minha mente e vai me fazer respirar, para sobreviver ainda no tempo. Então, esse é o conceito de esperança que eu trabalho, é um conceito blochiano, né? Que é um conceito da verdadeira utopia concreta, quer dizer, não é uma coisa que eu tenho no meu cérebro, mas sim que eu traio a cada momento que eu vivo um instante a mais,
né? E esse instante é um instante de decisão. É por isso que eu tenho esse livrinho chamado Existência em Decisão, né? Que é sobre o Rosenzweig, que trabalha bem, eu não sei se conhece, né? Que exatamente cada momento é um momento de decisão, né? Pela perspectiva, é bem fácil de achar se alguém tiver curiosidade. Então, é nesse sentido que trabalha. E mais adiante tu colocas essa questão, né, da idolatria como uma desumanização para além. Como é que poderia enfrentar? Eu acho que nós estamos aqui dando um exemplo. Nós estamos legando uma herança, né? No momento que nós estamos aqui, bem ou mal, e cada um de um lugar diferente daqui do nosso país, né? Nós estamos nos encontrando, mesmo que não seja um encontro que nós desejássemos, né? Mas há um encontro. Eu conheci pessoas hoje que eu não conhecia, pelo menos não pessoalmente, não com as suas feições. Então, o que está acontecendo? Apesar de tudo, né, a vida acha um caminho. Eu sempre digo isso, né? Eu sou bergsoniano nesse aspecto. Sabe quando tem aqueles terraços de laje, né? E tu olha aquilo ressecado, tudo bem, e de repente um dia tu olha e tem uma plantinha que, apesar de tudo, está nascendo num cantinho. Vocês já passaram por uma experiência como essa? Eu já passei. Como é que a plantinha achou aquele caminho ali para, né, no meio do cimento, e lá está começando a ficar verde? Quer dizer, a vida acha um caminho, né? E eu quero crer que a mesma coisa acontece aqui. Basta que a gente faça o que é a tarefa, e isso eu não tinha respondido para o Assis ainda, né? A tarefa filosófica de hoje é reequilibrar os pratos da balança, não é recalcar Thanatos, porque aí a primeira parte da tua pergunta também, a morte faz parte da vida, né? A morte desde sempre faz parte da vida, né? Isso é evidente. Então, não é dizer que Thanos não existe, viver uma vida festiva, enlouquecida, não, isso é impossível, né? Mas é reequilibrar os pratos da balança, fazer com que Thanos não tenha a predominância e o peso relativo que está tendo no presente, né? No mundo todo, e no Brasil especificamente, mais ainda, né? Então, nós temos que fazer com que haja um reequilíbrio nesse processo. Nós não vamos conseguir isso aí com grandes discursos, com grandes manifestações, porque isso aí já está hegemonicamente controlado. Nós vamos conseguir como? Com pequenas redes rizomáticas, se a gente quiser, por baixo da terra, se encontrando, como nós estamos fazendo aqui, gente. Né? Se cada um de nós significa muito do ponto de vista da multiplicação de encontros. Então, não obstante toda essa situação de terra arrasada, que é real, né, que realmente a gente acorda e tem que, né, pensar 2, 3 vezes daquele cansaço, um cansaço antes de produzir, a sensação de energia desperdiçada, etc. Não obstante, né, em algum momento, a cada momento que há realmente um encontro, foi renovado algo lá no nosso interior que vai nos salvar por mais algum tempo ainda. Então, eu acho que essa é a nossa circunstância no momento, né? Não obstante, vivemos ainda, né? E esse momento pode ser decisivo, né? É um instante de decisão. Nós encontramos alguém, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, para além de todas as palavras que alguém diga, ou coisa assim, o fato de encontrar, né, ele já significa muito por si. E eu acho que isso tem que ser muito valorizado, né? Eu vejo isso constantemente e quero crer que a gente vai sobrevivendo e aí teremos essas dimensões. Picanha, R$1.000 o quilo, né? Também a colega falou sobre a homeschooling, todas essas coisas aí, que tudo mais ou menos é a mesma coisa, né? E também ali as religiosidades, o Dirceu coloca, né? Teria instrumentalização, sim, a gente sabe, né, Dirceu, o que houve? Essas religiosidades fundamentalistas entraram nos lugares onde o Estado não entrava, né? Se as pessoas estão despossuídas de tudo, estão cheias de necessidades, e aí vem alguém que oferece mundos e fundos, se elas derem a sua fé e o seu dízimo, elas são muito tentadas a fazer isso, né? E mais, né, há todo um planejamento, né? Isso aí, em 1986, foi feita uma coisa chamada Relatório Rockefeller, né? E ali dizia que a América Latina estava sendo tomada, né, por uma multiplicidade de maus cristãos, e, portanto, tinha que injetar ali, que eram os maus cristãos, as comunidades de base, gente, CEPs, né? Tinha que injetar ali bons cristãos para que as coisas
voltasse para o lugar. Bons cristãos, quem era? Gente formada lá nos Estados Unidos com essas seitas, com esses modelos de seitas. Isso aí está escrito, tudo isso aí. Eu estudei história da igreja, coisa assim, há décadas atrás, mas eu me lembro muito bem de ter lido esse documento, né? E aí, muito interessante, né? Vingou isso em muitos lugares, mas teve um lugar que, na origem, foi muito difícil, né? E que continua muito difícil, que é onde? Em torno a terreiros de religiões de matriz afro. Fosse o nosso batuque aqui no sul do Recife, fosse o candomblé da Bahia, fosse... Por que será? Eu acho que isso vai dar toda a razão para o colega, para o Eduardo, né? Eduardo? Dá toda a razão para o Eduardo. Porque essa ancestralidade não permitiu que alguma coisa postiça chegasse ali e se colocasse, né? Como são essas, de um modo geral, esses fundamentalismos, né? Que são bala de canhão para boas coisas, né? Essa divisão do mundo entre, né, o bem e o mal, essa dicotomia absoluta de desenho animado, né? Tem o Tom e o Jerry, né? E não tem meio termo, não tem área cinzenta, não tem nada, né? Ali não entraram. Né? Por isso essa resistência, por isso esses ataques contínuos, etc., que se recrudescem, né? Mas é impressionante, os demônios descem no norte. Né? Ou, como já dizia, parece que o Emiliano Zapata, né? Dizia do México, né? Que bueno, né? Que está todo, pero que lástima que México esteja tão cerca de Estados Unidos e tão distante de Deus. Isso na Revolução Mexicana, né? É isso, gente. Só lembrando, né? Contradição máxima. Mote dos fascistas da falange espanhola, né? Viva la muerte. Uhum. E aí só pensar nessa dualidade. Como é que eu posso fazer viver a morte? Só para vocês pensarem, né? Uma contradição total interessante. Muito bem, estamos já com 2 horas, é fantástico, passou o tempo que a gente nem notou, uma boa reflexão, boa conversa. Aproveito para informar que no paralelo aqui o professor Volkmer já confirmou para discutir o pluralismo no campo jurídico no dia 21/7, a Rosângela e o Hugo vão discutir hegemonia e ética no dia 7 de julho, a Mafê vai discutir feminismo negro no dia 23, a Julieta Paredes estará conosco para discutir descolonizando o feminismo no dia 9, e a Meg no dia 26, o tema ainda não está definido. Então, estamos com o programa até o final do semestre para nossos seminários de cada 15 dias. Então, todos e todas aqui saíram convidados. Aproveito também para convidar quem quiser para participar do nosso colóquio de Direito Humano, início de junho, está lá no grupo também a publicação. Agradecer a presença de todos e todas, de modo muito carinhoso ao professor Tim, que está super disponível e também sempre nos traz elementos que nos ajudam a seguir refletindo, a seguir. Sobretudo, e nisso ele sempre acreditou e com certeza reafirmou hoje aqui, acreditando que os encontros é que nos constituem. Então, que esse encontro seja também ele, como muitos outros, um encontro que nos constitua no sentido de produzirmos relações humanizadas, afetuosas e... Obrigado, boa noite, tudo de bom. Valeu. Obrigadão. Se cuidem. Se Valeu, cuidem. gente. Um prazer. Obrigado, Ricardo. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Obrigado.